Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o papel dos coeficientes no gráfico da função de segundo grau. Parece complicado porque o nome é grande, mas não é nada difícil. É simplesmente o seguinte, a gente não sabe que a função de segundo grau ela tem esse jeitão aqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A gente sabe que a função de segundo grau ela tem que ter essa cara. E aí, o que eu sei? Eu sei que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, o x ao quadrado some, e aí eu não tenho mais função de segundo grau. O b e o c podem ser iguais a zero, mas o a não pode. Outro coeficiente que não aparece aqui, mas a gente precisa ter sempre em mente, é o delta. E quem é o delta? O delta, a gente sabe pela equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esses quatro coeficientes são importantíssimos no gráfico. A gente vai entender o que cada um faz agora, certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente está vendo a função que a gente já tinha visto no vídeo anterior. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Só que agora eu vou variar o a, o b e o c e a gente vai ver como que isso afeta o gráfico da função. O a, o coeficiente a, que é o que está do lado do x ao quadrado, nesse caso, o nosso a é 1. Olha aqui, ó, no meu controle deslizante, o meu a é 1. Isso vai fazer com que a minha concavidade seja voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Enquanto o a for positivo, a minha concavidade continua voltada para cima. A partir do momento em que o meu a fica negativo, olha o que acontece com o a negativo. A concavidade fica voltada para baixo. Então, o a define a concavidade. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Ok? Mas e o coeficiente b? A gente está vendo aqui nesse momento e que o b é o cara que está do lado do x, ele é menos 4. Então, o b é negativo. Está vendo aqui no nosso controle, b é menos 4. Eu vou mexer esse controle e vou transformar ele em zero e positivo para ver o que acontece. Olha o que está acontecendo à medida que eu transformo o b em positivo e negativo. E zero. O que está acontecendo? Vocês repararam, eu já tinha falado isso em outros vídeos, que a parábola ela tem uma parte decrescente e uma parte crescente. Pensa num bonequinho aqui, ó, ele está descendo o morro. Quando chegar aqui, ele começa a subir o morro. Então, deixa de ser decrescente, passa a ser crescente, ok? Quando o meu b é negativo, a parábola corta o eixo y na parte decrescente. Negativo corta na parte decrescente. Quando o meu b é positivo, olha aqui, a parábola corta o eixo y na parte crescente. Ok? Conseguem ver aqui, ó? Ele está na parte crescente no momento que corta o eixo y. No negativo,
ele corta o eixo y no momento decrescente. E se for zero? Se for zero, o que acontece? Ele vai cortar bem no vértice. Não é nem no decrescente, nem no crescente. É na hora que vira, no vértice da parábola. Então, resumindo, se o b for positivo, o gráfico vai cortar o eixo y na parte crescente. Lembra? Sinal de positivo não é setinha para cima? Então, ó, ele está na parte crescente, seta para cima. Então, B é positivo, seta para cima. Se o B for igual a zero, ele vai cortar no vértice. Ele não está nem descendo, nem subindo, nem para baixo, nem para cima. Então, é zero. Se o b for negativo, o gráfico corta o eixo y na sua parte decrescente. Decrescendo, seta para baixo, negativo, o b. Ok? Beleza? Agora, o c. Repara aqui, ó, que o c nosso é igual a 3, tanto que na função eu tenho aqui o 3 sozinho. O que vai acontecer? O c, como termo independente, ele indica onde está o corte no eixo y. O c não é 3, então vai cortar o eixo y no 3. Então, mesmo que eu mude o A ou mude o B, vai continuar cortando no 3, beleza? Se eu mudar o C para 6, 7, por exemplo, 8, o que vai acontecer? Vai cortar aonde eu estou falando. Ó, C igual a 6, corte no 6. Então, o C indica em que ponto do eixo y o gráfico corta. Se o C for positivo, corta na parte positiva do eixo y. Se o C for negativo, olha aqui, ele vai cortar o eixo y na parte negativa do eixo. Ó. Repara que agora aqui a gente tem menos 3, por exemplo. Vai cortar aqui no menos 3. E se o C for zero, ele não vai cortar nem na parte positiva, nem na parte negativa. Vai cortar na origem. Beleza? Então, é assim. O C indica onde no eixo y o gráfico corta. C positivo na parte positiva do eixo, C negativo na parte negativa do eixo, C igual a zero, o corte é na origem. Para a gente encerrar, o último parâmetro que a gente tem que ver é o delta. Delta a gente já sabe que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Porém, o delta ele vai dizer como a parábola corta o eixo x. Tanto o b quanto o c tinha a ver com o eixo y. O delta não, ele vai ter a ver com o eixo x. Se o meu delta for positivo, e aí olhando para essa função aqui, se você for calcular o delta, você vai ver que o delta é positivo, a minha parábola corta o eixo x em 2 pontos diferentes. Olha, no 0 e no 4. Beleza? Mesmo que eu mude aqui o b, tá vendo? Ou o c, ele vai continuar cortando em 2 pontos diferentes. Ok? Beleza? Agora, o que vai acontecer aqui se o meu delta ficar igual a zero? O que vai acontecer? Se o meu delta ficar igual a zero, olha para cá. Se o meu delta ficar igual a zero, que é nesse caso aqui, opa,
olha o que acontece. A parábola ela só vai cortar em um único ponto. Delta igual a 0, a parábola só corta o eixo x em um ponto. E se o meu delta for negativo, olha o que acontece. A minha parábola ela fica voando aqui, ó. Não tem corte no eixo x. Por quê? Porque delta negativo vai fazer com que a raiz quadrada lá da fórmula de Bhaskara seja a raiz quadrada de número negativo. E isso não é um número real. E aí a gente escreve, não possui raiz real. Então, quer dizer o quê? Que a minha parábola não tem raízes, não tem corte no eixo x. Ok? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Então, para a gente saber se entendeu mesmo, a gente vai fazer esse exemplinho aqui no vídeo, que é determinar os sinais. Eu não quero saber o valor, eu quero saber o sinal. Se é positivo, negativo ou igual a 0, tanto de A, quanto de B, quanto de C, quanto de delta, nesses gráficos aqui. Ok? Vamos lá. Nesse primeiro, o A não determina a concavidade? E a concavidade aqui não está voltada para cima? Então, o meu A é positivo. Beleza? O B é em qual parte do gráfico corta o eixo Y? Aqui é decrescente, corta na parte crescente. Ó, seta para cima. Então, o B também é positivo. Lembrando, símbolo de positivo, boca aberta voltada para a letra, bico voltado para o 0. Quer dizer que o número é maior que 0, então ele é positivo. Agora, para o C. O que acontece aqui? Ele não está cortando na parte de cima do eixo Y, na parte positiva do eixo. Então, o C também é positivo. E o delta? Delta é corte no eixo X. Tem dois cortes diferentes. Então, o delta também é positivo. Nesse primeiro exemplo, foi todo mundo positivo. Mas é assim mesmo em todos? Não, né? Olha para o exemplo B, que a gente já vê logo de cara que a concavidade está voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, o A é negativo. Outra coisa, vem crescendo e corta exatamente no vértice. Não está nem crescendo, nem decrescendo. Então, se não está nem crescendo, nem decrescendo, não é nem positivo, nem negativo. O B é igual a 0. Está cortando na parte de cima do eixo, na parte positiva do Y. Então, C é positivo. E eu tenho dois cortes distintos no eixo X, então o delta também é positivo. Beleza? Esse foi a letra B. Agora para o vídeo e tenta você fazer sozinho aí a letra C e a letra D. Então, concavidade para baixo na letra C, A negativo. Aqui o gráfico da função não continua para cá? E como a gente lê da esquerda para a direita, eu estou cortando o meu gráfico na parte crescente. Então, B é positivo. Só que agora pegou aqui na parte de baixo do eixo Y, na parte negativa. Então, o C é negativo. Tem dois cortes, então o delta também é positivo. Beleza? E a letra D, concavidade para cima, A positivo. Cortando na parte decrescente, B negativo. Corta na parte de cima do eixo Y, C positivo. Não tem corte nenhum no eixo X, olha. Então, delta é negativo. Beleza? Agora você vai pegar a lista de exercícios que está lá no site e vai acertar todos os exercícios que estão lá. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.